A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Como vocês estão? Espero que bem, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Eu quero ler aqui, junto com os amados irmãos, a palavra do Senhor que se encontra em Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 6. Amém? Vamos ler? E a palavra do Senhor vai nos dizer assim essa noite. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vós abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Amém? Só até aqui. Amados irmãos, esta palavra vai nos dizer muitas coisas sérias aqui. E como nós podemos perceber, Eva ouviu a serpente falar. Eva deu ouvidos à voz da serpente, que no caso todos nós sabemos que é Satanás. Satanás começou ali uma conversa com Eva. E nós temos que entender que os nossos ouvidos devem estar fechados para toda voz maligna. Não interessa o assunto, nós não damos ouvidos a Satanás nunca, jamais. E como nós vamos saber quando é Satanás falando e quando é o nosso Pai falando, o nosso Deus? Simples. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Nós vamos saber, nós entendemos quando é o nosso Pai falando conosco. Mas nós entendemos quando nós temos intimidade com o nosso Pai, quando nós oramos a Ele, quando nós buscamos a Tua presença. Então aí nós temos intimidade. Nós sabemos quando Ele nos chama, nós conhecemos a voz dEle quando Ele nos chama e fala conosco. Mas quando nós não temos intimidade, um relacionamento com o nosso Pai, qualquer voz é voz. Qualquer palavra nós vamos dar ouvidos. Porque todo aquele que está firmado na palavra sabe distinguir que voz é essa que está falando. E aqui Eva estava no momento que ela não distinguiu a voz do Senhor. E olha que Deus vinha todos os dias na viração do dia visitá-los, conversar, perguntar como eles estavam, preocupado com cada um deles. E mesmo assim, Eva se deixou enganar. Isso é um alerta para nós mulheres. Aqui está dizendo, olha,
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. Satanás é sagaz. Satanás é muito inteligente. Satanás conhece a palavra de trás para frente. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que está escrito aqui. Por isso que ele corre contra o tempo para tentar levar almas para lá, lugar onde ele vive. Então, por ele saber disso, ele tenta de todas as formas falar com os homens e com as mulheres de Deus. Ele tenta brechas e muitas vezes ele consegue. Aqui ele conseguiu. Por quê? Porque Eva falou com ele. Eva parou para ouvir Satanás falar. Nós, mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, jamais paramos para ouvir Satanás falar. Satanás não tem que falar nada conosco. Nós não temos assunto nenhum para falar com Satanás. Satanás tem que saber que ele vive num mundo e nós vivemos em outro. Ele vive de um lado e nós vivemos de outro. Nós não estamos ali juntos, não. Satanás não tem assunto nenhum para falar conosco, e muito menos nós para falar com ele. Eva aqui falou com Satanás, e além de falar, ouviu, respondeu, conversou, e esse é o mal do momento. Parar para ouvir Satanás falar, parar para conversar com Satanás. Quem é Satanás? O inimigo da nossa alma. Nós não falamos com o inimigo. Com o inimigo nós repreendemos, nós lutamos, nós guerreamos contra ele. Porque ele quer o quê? Ele veio para quê? Para matar, para destruir e para roubar. Roubar, matar e destruir. É para isso que Satanás veio. E como que nós vamos parar para conversar e para ouvir um ser com tamanha malignidade? Matar, roubar e destruir. Não, nós não fazemos isso, irmãos. E todos que estiverem fazendo isso, nós temos que chegar a aconselhar dentro da palavra do Senhor, mostrando a palavra à luz das Escrituras, que nós não temos diálogo nenhum com Satanás. E foi isso que Eva fez. E é isso que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. Parando para falar com quem não nos edifica, com quem não nos traz nada de bom. Parando para dar ouvidos a palavras torpes, a mentiras, a enganos. É por isso que muitas coisas não dão certo na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque ouvem Satanás, mas não ouvem a voz do Senhor. Ouve Satanás, mas não vem abrir a palavra do Senhor, do nosso Deus, porque a palavra aberta, a Bíblia aberta, nós sabemos que é Deus falando conosco. Mas muitos não querem abrir a palavra, muitos não querem ler. Muitos vão lá, folheiam, chegam até o Salmo 91, abre e deixa lá, como se fosse uma coisa mágica. A palavra do Senhor, sem ser usada, usufruída da maneira certa, não vai adiantar. Esta palavra aqui só funciona se nós nos alimentarmos dela. Só funciona se nós formos um com ela. Aí sim. Aí todas as armas que estão aqui
vão estar ao nosso favor. Aí nós vamos poder usar todas. E todas vão funcionar como sempre funcionaram. Mas, se nós paramos para dar ouvidos a Satanás como Eva fez, e ouvimos Satanás falar, e ainda fazemos o que ele fala, aí a derrota é certa, irmãos. Aí a derrota é certa. Por isso que no outro vídeo que eu gravei, eu estava falando de discernimento e sabedoria. Nós precisamos ter discernimento e sabedoria para entender quem é, saber quem é que está falando conosco. É o nosso Pai ou é o inimigo da nossa alma? Isso é muito sério, isso é muito sério. E aqui, disse a mulher, é assim que Deus disse? Ainda pergunta, o que foi que seu pai disse? O que foi que o seu Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? É assim que ele disse? Ainda perguntou para Eva. Na hora que ele fizesse essa pergunta, na hora que Satanás vier falar, você não faz nada. Você não fala. Você não abre sua boca. Você não responde. Não. Eu não tenho nada a ver com você. Não tenho nada a ver com essa situação, com a escuridão, com as trevas. Que harmonia tem a luz com as trevas? Nenhuma. Nós não temos harmonia nenhuma com as trevas. As trevas é um mundo, como eu já disse, e a luz é outra. E nós somos o quê? Somos luz do mundo, sal da terra. Então, Satanás não pode vir com essa fala para nós, ou com nenhuma outra fala para a nossa vida. Não pode, nós não aceitamos, nós repreendemos em nome de Jesus. E aqui ele pergunta, é assim? Dessa fruta não comereis? E aí está aqui, irmãos, na palavra, não sou eu que estou dizendo. Respondeu-lhe a mulher. Como assim? Como nós vamos responder alguma coisa para Satanás? Nós não devemos resposta nenhuma para ele nunca, jamais. Homens e mulheres de Deus não respondem a Satanás. Jamais. Satanás tem que ficar com a boca fechada e tem que nos respeitar, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele tem que saber disso, irmãos. Ele precisa saber disso e mais do que ele saber, nós precisamos saber. E aqui, respondeu-lhe a mulher. Então, do fruto das árvores do jardim, ainda explica. Olha, dos frutos das árvores do jardim, nós realmente podemos comer. Ela conversando com Satanás, aonde pode isso? Hoje em dia tem muitos conversando com Satanás, tem muitos falando assim detalhadamente, olha, isso daqui o meu pai autoriza a fazer, isso outro aqui o meu pai não autoriza a fazer, como Eva está falando aqui, ó. Ela está falando das árvores do jardim, nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Ela até mostra a árvore que está no meio do jardim. Olha que diálogo que ela estava tendo com Satanás, com o inimigo da nossa alma até hoje, eternamente. Isso não pode, irmãos, jamais acontecer. Nós temos um amigo fiel, nós temos um pai amoroso, um pai presente, um pai onisciente, um pai que nos entende, nos consola, nos ajuda, um pai que está conosco todo o tempo acordado, dormindo,
Nós não temos necessidade de falar com mais ninguém nessa terra, porque nós temos um que é por nós em tudo. Amém? E aqui Eva está dizendo, no meio do jardim, disse Deus dele, não comereis, nem tocareis. Ela entra em detalhes, está falando tudo para Satanás, para que não morreis. Ali ela já falou. Olha, dessa a gente não pode comer, porque se a gente comer, a gente vai morrer. E aí Satanás, como é o pai da mentira, então a serpente disse à mulher. Se a serpente disse, é porque a mulher estava ouvindo. Quantas mulheres têm ouvido, está dando ouvido a Satanás? Quantas amadas irmãs estão sendo afligidas por Satanás, enganadas, maltratadas, usadas por Satanás? Quantas mulheres estão perdendo as famílias, os filhos, o trabalho, o ministério, porque parou para falar com Satanás? Porque deu ouvidos à voz do inimigo, à voz da mentira, do engano, da calúnia, da difamação. Quantos homens e mulheres estão caindo, estão ficando pelo caminho, soldados perdendo a guerra, porque estão dando ouvidos a Satanás, sendo que existe um Deus, como eu já falei, que os ouvidos não estão, esqueci a palavra agora, que os ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a nossa oração, a nossa fala, a nossa súplica, o nosso clamor. Isso é muito sério. Então, aqui está, voltando aqui. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E a serpente está falando hoje, irmãos. Está falando nesse exato momento aqui que eu estou falando com vocês, a serpente também está falando aí pelo mundo. É certo que não morrereis. Se você continuar no pecado, você não vai morrer, não. Se você continuar sem ler a Bíblia, não tem problema. Você não vai morrer de inanição. Você pode ficar sem se alimentar. Não tem problema. Se você ficar sem adorar o seu Deus, sem glorificar o seu Deus, o seu Pai, não tem problema, não. Não precisa fazer isso. Nem existe céu. Ai, não existe nada. É tudo invenção. Pode ficar como você está, cega e surda para a voz do seu pai, não tem problema, escuta só a voz de Satanás. É assim que ele está fazendo pelo mundo, irmãos. Nós precisamos nos atentar a isso e repreender com ousadia, porque Satanás é sagaz, mas nós, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos mais. Somos mais com a sabedoria e o discernimento do Senhor, somos mais que vencedores. É que está dizendo, é certo que não morrereis. Se você continuar no pecado, você não vai morrer. Tudo bem, pode continuar assim nessa vida cometendo todos os tipos de pecado, que não vai acontecer nada. É isso que ele fala. Aí vem ainda, coloca o nome sagrado de Deus na mentira dele, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se vós abrirão os olhos. Deus realmente sabe. Deus sabe quem somos nós, por isso que ele deixa. O pecado bate à porta. Agora vai de você abrir. O pecado vem se apresentar todo dia para nós. Agora, o que Deus espera de nós? Espera que nós nos posicionemos de uma forma em obediência. O pecado está batendo?
O pecado está dizendo, vem, não tem problema nenhum. Nós temos a mente de Cristo. Vamos dizer, não, isso daí não é para mim, não. Eu não vou porque é proibido, porque eu não posso fazer. Eu não vou porque eu amo o meu Deus. Eu não vou porque o meu Deus entregou seu Filho amado para morrer naquela cruz por todos nós. O sangue derramou-se ali naquela cruz por cada um de nós. Então, por isso que nós não vamos. Não é porque a gente tem medo, porque a gente está obrigado ali a ficar. Não, a gente não vai porque a gente ama o nosso Deus. A gente ama obedecer o nosso Deus. A gente ama agradar o nosso Deus. Então, é claro que Deus sabia. Deus sabe que no dia em que deles comerdes, vós abrirão os olhos. Agora vai, se eu e você vamos comer do pecado. O Senhor espera que não. O Senhor espera que nós nos mantenhamos, não sei nem se é essa palavra é certa, que a gente se mantenha íntegros diante dele. Como é que se diz a palavra? Esqueci agora, irmãos, fugiu da minha mente. O Senhor espera que a gente se mantenha fiéis a Ele, mas não é essa palavra que eu queria falar, não. Porque o Senhor não está ali todo o tempo como um carrasco dizendo, você não pode fazer, você não pode fazer. Já me lembrei da palavra, porque o Senhor espera que a gente se mantenha em santidade. Santidade. Porque aqui é um pecado que a serpente estava oferecendo para Eva no jardim. E hoje, qual é o pecado que está batendo aí na sua porta? Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Santidade. Santidade. Nós precisamos estar em santidade com o nosso Deus. E aí é que diz, se o dia que vós comerdes, os seus olhos vão abrir e sereis conhecedores do bem e do mal. Bom, nós aqui hoje nós conhecemos o bem e o mal. Nós sabemos quem é o nosso Deus, o nosso Pai, e quem é Satanás, inimigo da nossa alma. O que nós vamos fazer? Qual a decisão que nós vamos tomar? Qual é o caminho que nós vamos seguir? Santidade, santidade, fé, perseverança. Buscai o reino do céu, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai pela sabedoria e o discernimento. Desça a casa do oleiro, que lá nós vamos nos encher e nos restaurar com a presença do Senhor. E aqui está dizendo, vendo a mulher que a árvore era boa, existem muitas árvores que aos nossos olhos são boas, mas o fruto é morte, é veneno para nós. Então não vamos nos enganar, não vamos ver a aparência da árvore, porque a aparência traz engano muitas vezes. A aparência nos faz cometer pecado contra o nosso Deus. Agora a intimidade nos dá visão, nos abre a nossa visão espiritual, a intimidade com o nosso Pai, porque é na intimidade que Ele vai abrir os nossos olhos e nós vamos ter discernimento e sabedoria para entender quando uma árvore é de morte e não de vida. E aqui, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Existem frutos hoje em dia que nós não podemos comer. Existem frutos da desobediência. Existem frutos da mentira, do engano, da lascívia. Existem frutos da carne, carnalidade. Existem frutos que nós
Comemos todos os dias e pensamos que estamos alimentados, mas pelo contrário, são frutos errados, frutos proibidos pelo nosso Deus. Nós temos que comer a comida vinda do céu, a comida trazida pelas mãos do nosso Pai. Isso aqui é alimento, alimento. Com isso daqui, nós não vamos errar. Então, amados irmãos, Eva cometeu um grande erro que nos serve de alerta hoje em dia para as nossas vidas. Que nós não venhamos comer nenhum fruto a qual o Senhor nos proíbe de comer. Se o Senhor proibiu, está proibido. Assunto encerrado. Se o Senhor diz que é não, é não. Se o Senhor não permite, não permite, não vamos avançar sinal, não vamos desobedecer. Porque está escrito na palavra, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Nós aqui não precisamos sacrificar nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, a vida do nosso ministério. Nós só temos que obedecer o nosso Deus. Vamos fazer diferente. Não vamos fazer como Eva fez. Ao contrário, vamos obedecer o nosso Deus. Amém? Deus abençoe os amados irmãos. Agora vamos orar, porque a oração é que nos ajuda a continuar na presença do Senhor. A oração é que abre porta onde não tem porta. A oração é que traz cura. A oração é que traz libertação. É a oração, irmãos. Vamos orar. Nós temos que criar esse hábito de oração todos os dias, porque é através da oração que a nossa vitória vem. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós nos encontramos mais uma noite, mais uma madrugada aqui na Tua presença, meu Deus. Meu Pai querido e amado, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, a qual é o nome sobre todo o nome, que nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Somos agradecidos por mais esse dia. Somos agradecidos porque o Senhor é conosco. Somos agradecidos pela Tua presença. Somos agradecidos, meu Pai, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Senhor, nós dormimos e acordamos, Pai. Acordamos de manhã porque o Senhor permitiu. Saímos para a rua para trabalhar. E o Senhor enviando o seu anjo para nos proteger e não tropeçarmos em nenhuma pedra. O Senhor continua enviando os seus anjos e somos agradecidos por esse cuidado. Pai querido, obrigado pelo Teu Espírito Santo que tem estado conosco, tem nos protegido, nos livrado, nos guardado, Senhor, nos dado escape, livramento todo o tempo. Ah, Senhor da glória, se os nossos olhos espirituais fossem abertos totalmente, nós poderíamos contemplar quantos escapes e livramentos que o Senhor tem feito por nós. E por isso nós somos agradecidos, Pai, por todo escape e livramento. Nós somos agradecidos pela saúde, pela família, pelo pão nosso de cada dia, pela nossa família e filhos, pela nossa parentela de longe e de perto, pelas nossas esposas, nossos esposos. Nós agradecemos, Senhor, a Ti, porque o Senhor é aquele que une as pessoas, une os propósitos, une as famílias, Pai. O Senhor é que nos cura as nossas enfermidades da alma, da mente, meu Pai. Somos agradecidos a Ti, Pai querido. Agradecemos, Senhor, por tantos benefícios. Agora estamos aqui na noite, porque já chegamos em casa, Pai. Chegamos em casa porque o Senhor nos trouxe de volta para o nosso lar.
Muitos saem para trabalhar e não voltam, meu Pai. Muitos saem para trabalhar, Senhor, e já ficam, Pai, pela rua, Senhor, talvez em acidentes, Pai, em situações ruins, mas nós estamos aqui e somos agradecidos, Senhor, pela tua misericórdia. Pai querido, neste momento, Senhor, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo de errado que nós falamos, que te entristeceu, ó Espírito Santo. Nós sabemos o quanto o Senhor é sensível, meu Pai. Nós sabemos que o teu Espírito Santo é sensível. Nós sabemos que nós precisamos descer, diminuir, para que o Espírito Santo venha operar milagres e maravilhas nas nossas vidas. Espírito Santo, fica conosco, nos ajuda, nos segura pela mão direita e caminha conosco, nos mostrando o caminho, nos mostrando, Senhor da glória, o lugar a qual o Senhor quer que nós ficamos, o lugar que o Senhor quer que nós possamos chegar pela tua misericórdia e glória. Deus tremendo e poderoso, abençoa, Senhor, as nossas famílias. Famílias é um projeto de Deus. Abençoa os nossos familiares. Abençoa os nossos filhos, que são a tua herança. Olha aí, Senhor, a tua herança. Nós deixamos, entregamos nas tuas mãos. Cobre com teu sangue os nossos filhos. Cobre com teu sangue a nossa casa. Cobre com teu sangue a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma. Nos ajuda a usar, Senhor, a armadura de Cristo, a qual nós não podemos sair sem ela. Pai querido, trabalha na nossa mente, na mente dos nossos filhos, da nossa família. Nos ajuda, Senhor, a perseverar em fé, a perseverar em união, a perseverar na tua casa, a perseverar na obra. Não nos deixa, Senhor, tirar a mão do arado nunca, jamais. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Pai, tira toda a pedra de tropeços do caminho dos teus servos, tira todo impedimento, tira toda preguiça, tira, Espírito Santo, todo espírito de contenda, calúnia, difamação, engano, caia por terra em nome de Jesus Cristo, eu te peço. A me abençoa a tua abençoa a tua igreja a qual nós congregamos, meu Pai. Abençoa, Senhor, a igreja a qual eu congrego e a igreja a qual os meus irmãos amados congregam também. Cobre com teu sangue, Senhor, cada irmão, cada irmã que congrega neste lugar. Também abençoa o anjo da igreja, Senhor. Abençoa os anjos da igreja a qual estão levando a verdadeira semente. Abençoa os anjos da igreja a qual estão falando a verdadeira palavra de Deus. Pai querido, fortalece os anjos da igreja, Senhor. Eles possam ser fortalecidos na tua presença, que o teu Espírito Santo possa tocar da cabeça à planta dos pés, livrando e guardando de todo mal. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Também te peço, Senhor da glória, nos ajuda a nos mantermos na tua presença na hora das dificuldades. Fecha os nossos ouvidos, Senhor, para todo engano. Fecha os nossos ouvidos para as mentiras de Satanás. Fecha os nossos ouvidos para toda mentira que é lançada todos os dias, meu Pai. Limpa os nossos ouvidos com a gota do teu sangue, Senhor. Passa uma gota do teu sangue nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Limpa os nossos olhos, Senhor. Não nos deixa, Senhor, andar por vista, mas nos abençoa que nós possamos andar, caminhar por fé, meu Pai. Abre os nossos olhos, a nossa visão espiritual em nome de Jesus. Nos ajuda a permanecer, Senhor, confiando em Ti, acrescenta a nossa fé, aumenta a nossa fé em Ti, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, ajuda o nosso ministério, ajuda, Senhor, a nossa família, ajuda as esposas, as mulheres de Deus que estão muitas vezes cansadas, meu Pai. Ajuda, Senhor, as mulheres, Senhor, com os joelhos desconjuntados, meu Pai, por conta de tanta luta, sofrimento, mas o Teu Espírito Santo é aquele que renova,
Jeová é aquele que restaura. Então, restaura e renova, Senhor, a vida das tuas servas em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a vida também dos varões, Senhor, das tuas casas, da tua família, meu Pai. Restaura, Senhor, e cuida dos varões, Senhor, da tua casa, os esposos, meu Pai. Ah, Senhor, que eles sejam ótimos pais, ótimos esposos, Pai, ótimos obreiros, ótimos evangelistas, meu Pai. Ajuda os homens da tua casa, Senhor, os varões valorosos, Pai, a qual estão de frente da tua obra. Meu Pai querido, abençoa os ministérios, abençoa os cultos de oração, Senhor da glória. Abençoa em nome de Jesus. Abençoa os nossos filhos, meu Pai, porque os nossos filhos são herança do Senhor. Abençoa a tua herança, meu Pai, cobre com teu sangue, livra de todo mal. Pai querido, eu te peço, ajuda, Senhor, os nossos adolescentes, os jovens, Senhor, as crianças, os bebês, meu Pai, protege eles das investidas de Satanás, tem misericórdia, mas também alcança, Senhor, este jovem, esta mulher, este idoso, Senhor, que está se drogando neste momento, que está se prostituindo, meu Pai, tem misericórdia, arranca eles, Senhor, desse caminho sujo, deste caminho escuro, meu Pai, e fortalece a tua serva, Senhor, uma mãe que está orando agora, neste momento, Senhor da glória, ajuda, Senhor, ela, Pai, acrescenta, aumenta a fé, Senhor, desta mãe, deste pai, Senhor, visita as vielas, os becos, Senhor, visita, Pai, os pontos de droga, os pontos de prostituição, meu Pai, o teu Espírito Santo pode passar, restaurar, Senhor, o teu Espírito Santo pode passar, tocar, Senhor, e converter essas almas entristecidas aí neste mundo, Pai, a qual jaz Satanás. Ah, Espírito Santo, cuida, Senhor, das mentes, as mentes são atacadas, Senhor, pelo maligno, Senhor, com depressão, com doença da mente, meu Pai, tem misericórdia. Ah, Senhor, que a tua graça e a tua boa mão, Senhor, toque, Senhor, em cada mente que está agora perturbada, meu Pai, cheia de depressão, cheia de cansaço físico e mental, emocional, Pai. Entra com providência, Senhor da glória. Também lhe peço, Pai, por esses que não têm um trabalho, por esses, Pai, que não têm como sustentar os seus familiares. Meu Pai, entra com providência, Senhor. Abre uma porta onde não tem porta. Espírito Santo de Deus, te peço pelas almas, Senhor, que estão lá fora, Senhor, sem um rumo, perdidas, meu Pai, sendo usadas por Satanás, Senhor, sendo oprimidas pelo inimigo da nossa alma. Entra com providência, Senhor, marca encontros, dá-nos alma, Senhor, dá-nos alma, Pai, no poder que há no teu nome. Senhor, toma cada cidade, Senhor, nas tuas mãos, converte as pessoas, Pai, converte os filhos, converte, Senhor, os maridos, as esposas, Pai. Converte, Senhor, as parentelas, Espírito Santo. Alcança de uma maneira sobrenatural todos aqueles que ainda não te servem, Senhor da glória. Eu te peço, meu Pai, nos ajuda nesse momento de dificuldade, nos ajuda nessa última hora, Pai, a qual não temos mais tempo. Podemos dormir agora e não acordar, meu Pai, mas se dormimos, dormimos contigo, e se morremos, também morremos com o Senhor dos Exércitos. Ah, Pai querido, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Senhor da glória, cada um que, Senhor, cada irmão e cada irmã, que porventura um dia, eu não sei, Senhor, ouvir esta oração, que ela seja cheia, que ele seja cheio do Espírito Santo e que venha para fazer a diferença, para fazer o ID, Senhor, para alcançar as almas perdidas e abatidas lá fora. Também abençoa, Senhor, os missionários. Cobre os missionários com teu sangue, dá escape e livramento, meu Pai. Esconde eles, Senhor, do inimigo, meu Pai. E ajuda, Senhor, nessa busca pelas almas. Espírito Santo, eu te peço, nos ajuda. Fica conosco, meu Pai. Abençoa os cultos da tua igreja. Abençoa as aulas de doutrina, de ensinamento, Senhor.
Abençoa os cultos que vão ter, Senhor, ao ar livre. Pai querido, abençoa os vizinhos, o do lado esquerdo, do lado direito, o da frente, o de trás, meu Pai. Abençoa todos aqueles que estão cegos neste momento, meu Pai, que Satanás tem cegado, Senhor, muitos e muitos, meu Pai. Ah, Espírito Santo, passa o teu bálsamo, passa o teu sangue nos olhos de todos aqueles que estão, Senhor, cegos agora pelo pecado, cegos por Satanás, Senhor, que não deixa, meu Pai, eles enxergarem que só há um caminho, e o caminho é Jesus Cristo. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque de uma forma tão grandiosa e maravilhosa, o Senhor nos chamou e nos escolheu pelo nome. Obrigado, Senhor, porque te servimos. Obrigado por esse privilégio que é te servir, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que é ser chamado filhos de Deus, obrigado. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Senhor, alcança todo desesperado, todos esses, meu Pai, que estão tentando suicídio. Eu repreendo esse espírito maligno do suicídio em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito maligno do suicídio, da depressão, em nome de Jesus. Pai querido, entra com providência, Senhor. Mostra uma igreja, mostra um caminho, Senhor, de luz para essa pessoa, meu Pai, que está sendo oprimida agora, neste momento, Senhor da glória. Ah, Pai, que esta oração possa ir de encontro com todas as pessoas, Pai, que estão sofrendo agora uma opressão, que estão sofrendo agora, Senhor, com os ataques de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo ataque, toda a fúria de Satanás contra a vida dos teus filhos, dos teus servos. Pai, fortalece cada pai, fortalece cada mãe, fortalece cada filho, fortalece, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, fortalece, Espírito Santo, os anjos da igreja e ajuda a tua noiva a continuar, Senhor, marchando na terra até que o céu se abra e o Senhor venha nos buscar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te livre, Deus guarde cada um dos amados irmãos, em nome de Jesus. Amados irmãos, não deem ouvidos a Satanás, não falem com o mal, não parem para falar com o mal. Nós não temos comunhão nenhuma com as trevas. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não há comunhão, não há comunhão entre luz e trevas. Nós somos luz, nós somos luz. Amém? Deus abençoe os amados irmãos em nome de Jesus. E uma ótima noite na doce presença do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.